Desde que eu me conheço por gente, uma expressão até um pouco tosca, mas que representa o que eu quero dizer, eu ouço falar que o Brasil é o celeiro do mundo e que o futuro do Brasil é a educação dos seus jovens. Bom, com relação à educação, os últimos índices divulgados sobre o nível de aprendizado dos alunos brasileiros, principalmente os do ensino médio até o ensino fundamental, são vergonhosos e lamentáveis. Os nossos estudantes, os que ficam na escola até o final, que não são todos, muitos abandonam a escola, ou à procura de marginalização, ou porque tem que trabalhar e ajudar a família no sustento da família. Principalmente na região de Lages aqui, onde a carência de empregos é muito grande e a pobreza também. Porém, os alunos que conseguem chegar até o final do ensino médio mal conseguem ler e interpretar, escrever, ler e interpretar o que escrevem. É lastimável, é lamentável, pois estamos sacrificando, estão sacrificando, estão jogando para a marginalidade gerações e gerações de jovens brasileiros que pensam que são alfabetizados, mas que na verdade não são. Temos eleições esse ano para prefeito e o ensino fundamental é a base de tudo. Isso não sou eu que digo, são grandes pedagogos, são professores de todos os níveis e pesquisadores do assunto que dizem, que afirmam. E a base, e todo mundo sabe que a base da criança começa aos 4 anos e vai até os 7. Nesse período é que ela forma a sua... Ela aprende tudo. Ela define seu caráter e consegue aprender qualquer língua, consegue aprender qualquer coisa. Então é nessa faixa etária que compete ao município, normalmente, que nós devemos exigir que o novo prefeito tenha um compromisso inarredável de investir pesado na formação dos professores, no salário dos professores, na adequação das salas de aula e das escolas, pois vivemos um clima muito frio e as escolas aqui não oferecem condições de um conforto térmico em suas salas, não só colocando ar-condicionado, porque até as paredes têm que ser mudadas, porque nós temos que saber habituar com o nosso clima aqui. Eu sou, inclusive, da opinião que o horário das aulas deveria ser mudado. É muito cedo mandar uma criança 7h30 da manhã para uma creche. Sair quebrando jada, como se diz aqui em Lages, e ficar lá o dia todo, sem as condições necessárias para ter o conforto de calor e tudo mais. Em segundo lugar, esse compromisso o prefeito vai ter que fazer por escrito, para que se possa pelo menos mostrar para ele que ele não está cumprido, se for o caso. Na faixa etária de 4 a 7 anos, as crianças vão aprender a escrever, ler e interpretar. Mesmo que pareça que não está acontecendo, porque isso vai se refletir nas demais séries que ele frequentar até o ensino médio e até o ensino universitário. Se um aluno deixa a escola sem saber matemática básica,
sem saber português básico, sem saber história e geografia, ele não tem condições de frequentar curso nenhum. Então esse compromisso tem que ser aqui e agora. O novo prefeito vai ter que se comprometer de forma definitiva com a melhora do salário dos professores, que eu não entendo por que não ganham melhor, com a melhora das instalações das escolas e creches, que eu também não entendo por quê, porque em Brasília existe a possibilidade de vários convênios, desde que você haja com eficiência, em primeiro lugar. Honestidade é uma condição imprescindível, então eu não vou nem colocar o item honestidade, mas que se haja com eficiência, com compromisso e com vontade de alterar isso. Os professores têm que ganhar melhor, as instalações têm que ser melhores, o material didático tem que ser melhor e os alunos serem melhor aproveitados. Os professores, além de ganhar melhor, precisam ser melhor treinados, ser melhor capacitados. Dessa maneira, contribuiremos muito, contribuirá o município de Lages para a formação de gerações e gerações de pessoas alfabetizadas de verdade. Tomara que se faça isso no Brasil inteiro, mas como a eleição é municipal, estou me referindo a Lages e região. Espero que todos os prefeitos aqui da região da Mures, da região serrana, tenham essa vontade. Em segundo lugar, um programa sério de segurança alimentar. Todo mundo, quando fala, e eu ouço muito isso como advogado, eu fui condenado a pagar 10 cestas básicas, 5 cestas básicas, eu tenho que dar cesta básica para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Não. Quando foi criado o salário mínimo no governo do ditador Vargas, o salário mínimo visava, como era o salário da Itália fascista de Mussolini, mas que nesse ponto era um ponto positivo. Visava garantir ao trabalhador uma remuneração que lhe possibilitasse comprar o mínimo necessário de alimentos para nutrir de forma correta e saudável sua família. Então, a cesta básica para um não é a mesma cesta básica para outro. Uma família tem 7 pessoas, outra tem 5, outra tem 8, outra tem 10. Cada uma dessas famílias necessita de um tipo de cesta básica que satisfaça as suas necessidades. Então, quando se falar em cesta, é cesta de alimentos. Aí sim, você põe a quantidade de alimentos que quiser e entrega para quem quiser e a pessoa faz uso. Mas cesta básica tem que incluir carne, ovos, leite, farinhas, tudo que uma família precisa para um bom desenvolvimento e saúde através da alimentação. Como é que se faz isso? Todo mundo diz. Eu penso que é preciso reunir os produtores da região, sobretudo e muito principalmente os pequenos produtores, ir a Brasília buscar incentivos para esses produtores, financiamentos razoáveis a juros muito baixos, assessoria técnica com engenheiros agrônomos, que inclusive analisem o solo e vejam a quantidade, a qualidade do nosso solo e vejam as correções que precisam ser feitas no solo para que nesse solo germinem sementes saudáveis e se produzam quantidades
em maior nível e de melhor qualidade de alimentos. Então, se ninguém tem a ideia, eu passo a ideia aqui, adiante. Se eu fosse prefeito, eu ia criar um programa de plantar até em vaso. Feijão, arroz, batata, repolho, hortifruti granjeiros, incentivar a criação de galinhas de pequenas produções. Enfim, achar uma maneira de fazer com que a população, principalmente as crianças e os idosos, que são mais frágeis e estão mais passíveis de doenças autoimunes ou com a sua imunidade mais baixa, precisam receber essa alimentação adequada. E o trabalhador, o homem que está na ativa, precisa ter energia, forças e qualidade para trabalhar também. Dessa maneira, eu creio que nós começamos a dar o primeiro passo para tirar Lages do atoleiro. Contar com o governo do Estado até o fim do mandato do atual governo, nós não podemos contar. Lamentavelmente, o governador Carlos Moisés ignora Lages. Nossas lideranças aqui, nossas poucas lideranças, nada fazem. E, só para constar, aos poucos estão tirando tudo o que podia do hospital, da ampliação do Hospital Nossa Senhora Teresa Ramos, e levando para lá camas e tudo mais. Esses dias levaram até equipamentos de lavagem de roupas. Então não dá para contar com o governador que levou praticamente 80%, 87% dos votos na cidade. E responde dessa maneira. Já tivemos o outro que era daqui, que também não foi tudo aquilo e ainda por cima ainda está sendo investigado. O próximo prefeito de Lages terá que obrigatoriamente assumir um compromisso público de investir na alimentação infanto-juvenil, na reforma das escolas, no treinamento de professores e no melhor pagamento de professores. Parece que eu estou falando que eu descobri a roda. Não, não é isso. É que não é feito isso. Teve um prefeito aqui, prefeito Coruja, vou dizer assim, não sou partidário dele, votei nele uma vez, ou algumas vezes, uma ou duas vezes, mas ele tinha um programa de alimentação nas escolas e as escolas ficaram abertas no final de semana. E poderia o aluno levar o irmão que não estava matriculado. E isso foi uma das grandes iniciativas, e teve o projeto Marcelinho, teve outras coisas, que ajudou a que uma geração fosse salva. Não tenho medo de citar o nome dele, não sou partidário dele, mas admiro essa atitude dele. Tenho meus questionamentos como cidadão e eleitor contra outras ações dele como político, mas nesse caso ele merecia um prêmio sem dúvida nenhuma. Aquele pó revigorante do projeto Marcelinho, não sei se ainda está sendo usado, mas deveria ser usado obrigatoriamente para alimentar nossas crianças. Então, a segurança alimentar dos lajanos e a segurança educacional dos lajanos, que são a base para o nosso desenvolvimento, está nas mãos do próximo prefeito. E o próximo prefeito vai ter que assumir esse compromisso. O que fazer, nós sabemos o que ele tem que fazer. Só temos que eleger um que tenha vontade de fazer.